E aí, meus Chuck Norris, professor Leozão aqui na área de novo com vocês em mais uma semaninha, em mais um videozinho pra gente curtir aqui, ó, juntinhos um pouquinho mais dessa matemática, galerinha, beleza? E hoje eu quero falar com vocês sobre um tema que a galera sempre vem me pedindo, fala, ai, professor, eu tô sofrendo tanto com funções. Você está sofrendo com funções, sabe por quê? Porque você menospreza o início da função, o conceito básico da função, aquelas situaçõezinhas lá do iniciozinho da função que você rejeita, você esquece, você cancela aquilo da sua mente e isso vai te fazer uma falta lá no futuro quando você for estudar a parte mais embaçadinha da função. Então, senhoras e senhores, na aula de hoje nós vamos falar de funções, os conceitos básicos da função. Beleza? Então vem aqui comigo, senhoras e senhores, vamos lá, os conceitos básicos. Então, o que é, primeiramente, uma função? Basicamente, a grosso modo, uma função nada mais é do que a relação entre dois conjuntos, tá? Professor, qualquer relação é uma função entre dois conjuntos? Não, ela vai ter que seguir alguns critérios, beleza? Que na verdade são dois critériozinhos, tá? Seguindo esses dois critérios que eu já vou explicar para vocês, ela é uma função, mas basicamente, relação entre dois conjuntos se estabelece assim uma função, beleza? Então, olha aqui, galerinha. Coloquei dois conjuntos para vocês aqui, ó, nesse quadrinho. Dois conjuntinhos, delicinha, e eles estão se relacionando, beleza? Só que, galerinha, eu quero fazer uma brincadeirinha com vocês aqui para não sair da cabeça de vocês, tá? Esse conjunto A aqui, ó, eu vou falar que é o conjunto dos menininhos, ó. Olha que coisa linda. Conjunto dos menininhos. Beleza? E o conjunto B aqui vai ser o conjunto das menininhas. Beleza? Conjunto dos menininhos e conjunto das menininhas, beleza? Então, galerinha, eu estou tendo a relação entre meninos e meninas. Ai, professor, que feio relação. Ah, todo mundo tem relação. Então, senhoras e senhores, relação entre os meninos e as menininhas, beleza? E aí que eu falo, né, galera? Nessa nossa história que nós temos da nossa sociedade, o que aconteceu? O homem sempre quis dominar na relação, não é verdade? O homem sempre quis ali mandar na relação. Que feio, homens. Vocês sempre quiseram mandar ali, ó, dominar, né? Então, por isso que esse conjunto eu vou chamar de conjunto domínio. É o conjunto domínio, beleza? Então, senhoras e senhores, os homens sempre quiseram dominar a relação, então por isso eu tô chamando esse conjunto de domínio da função, beleza? E, galerinha, o conjunto das mulheres vai se chamar como? Agora as mulheres são empoderadas. Agora as mulheres vão pra cima. Agora as mulheres, elas não aceitam qualquer coisa. Então, senhoras e senhores, elas não aceitam mais esse domínio dos homens. Por isso que elas se chamam contra-domínio. Mas aí depois de muita conversa, de muita paz, de muito amor, muito carinho, sempre consegue ter aquele casalzinho que se relaciona, consegue ter aquela situação, o homem consegue arranjar sua mulher, fica tudo feliz, tudo bonito. E daí quando eles se relacionam, eles se tornam cara metade um do outro, né? E aí eles acabam se tornando a imagem um do outro. Então, galerinha, o que eu quis mostrar pra vocês aqui, ó, com essa brincadeirinha toda? Que o conjunto da onde parte a nossa relação, eu vou chamar de domínio. O conjunto que recebe a nossa relação, eu chamo de contradomínio, beleza? E, galerinha, os elementos dentro do contradomínio que estão recebendo a relação, nós vamos chamar de imagem. Retomando, da onde parte a nossa relação, nós chamamos de domínio. Quem recebe a nossa relação, eu chamo de contradomínio. E a galera aqui, ó, que está sendo relacionada dentro do meu contradomínio, toda essa galerinha aqui que está sendo relacionada, eu vou chamar de imagem. Beleza, senhoras e senhores? Tranquilinho até aqui, né? Bem de boa. Senhoras e senhores, então eu vou falar aqui dos dois critérios que eu falei para vocês que precisam ser cumpridos para que essa relação seja uma função. Então, senhoras e senhores, primeiro critério. Todos os elementos do domínio devem ser relacionados. Beleza? Então, todos os elementos do domínio devem ser relacionados. Então, todos os elementos do meu primeiro conjuntinho aqui, ó, precisam estar sendo relacionados. Observe aqui, ó. Primeiro exemplinho que eu fiz para vocês.
Observe que acontece o seguinte, ó. Esse conjunto é o domínio, porque é daqui que está partindo a minha relação. Observe que existe um elemento aqui, ó, que não está sendo relacionado. Então existe um elemento do domínio que não está sendo relacionado. Pelo critério, isso não pode, galera. Então isso daqui não é função. Belezinha? Tranquilo, né, galera? Então isso daqui não é função, tá? Segundo critério, galera, os elementos do domínio se relacionam apenas com um elemento do contradomínio. Então, galera, um elemento do domínio não pode se relacionar ao mesmo tempo com dois elementos do contradomínio ou com três e assim por diante. Ele pode se relacionar apenas com um elemento do contradomínio. Observe o que acontece nessa situação, galera. O que acontece aqui é o seguinte, ó, temos esse elemento se ligando a um elemento do contradomínio, tá certo. Mas esse elemento aqui, ó, está se relacionando com outros dois elementos do contradomínio. Como eu falei para vocês, isso não pode, galera. Um elemento do domínio não pode se relacionar com dois do contradomínio. Não pode. Então isso daqui não é função. Beleza, senhoras e senhores? Não é função aquilo ali. Beleza? Por último, vamos analisar essa terceira situação aqui, galera. Terceirinha situação é o seguinte. Observem que todos os elementos do domínio estão sendo relacionados. Cumpriu o primeiro critério. Esse elemento só está se relacionando com um. Esse elemento só está se relacionando com um. E esse elemento só está se relacionando com um. Então, galerinha, todos os elementos do meu domínio estão se relacionando apenas com um elemento do contradomínio. Isso pode? Pode. Então, isso daqui é função. Aí você pergunta, mas professor, esse carinha aqui, ó, está recebendo duas ligações. O cara do contradomínio está recebendo duas ligações. Isso pode, professor? Pode, sem problema nenhum. O contradomínio pode receber mais de uma ligação. Não tem problema. Mas o que não pode é o elemento do meu domínio se relacionar com mais de um elemento do contradomínio. Beleza, galerinha? Essa é a regrinha que eu tenho para vocês. Então, senhoras e senhores, esses são os conceitos bem básicos, lembrando da onde parte a minha relação, nós chamamos de domínio. O conjunto que recebe a relação se chama contradomínio. E os elementos dentro do contradomínio que estão sendo relacionados formam aqui um outro conjuntinho que eu chamo de conjunto imagem. Beleza? Retomando os dois critérios. Todos os elementos do domínio têm que ser relacionados. Segundo critério, os elementos do domínio têm que se relacionar sempre com apenas um elemento do contradomínio. Fechou? Então, galerinha, esses são os conceitos básicos, iniciais de função. Os básicos dos básicos dos básicos, beleza, galerinha? Mas nós vamos subir essa escadinha ainda. Nós vamos falar muito mais ainda de função pra gente ficar afiado nesse conteúdinho, beleza, galerinha? Então, ó, beijo no seu coração, meu Sr. Norris. Ai, meu Sr. Norris, fique aqui com o professor Leozão. Assista todos os vídeos. Compartilhe, comente, curte, tá? Fique junto comigo, meu Sr. Norris. Beijo no seu coração. Abraço pra você. Tchau, galerinha! Falou!